Tudo bem com você? Hoje eu quero pensar com você a respeito do texto que eu considero talvez o mais importante da Bíblia, que é o versículo número 1 do primeiro livro da Bíblia, Gênesis. Está escrito: no princípio criou Deus os céus e a terra. Se você for capaz de crer neste versículo, em tão poucas palavras, tão pequenininho, do princípio criou Deus os céus e a terra, se você for capaz de crer neste versículo, então você também será capaz de crer em todo o restante das Escrituras, até o último versículo do último livro de Apocalipse. Mas se por alguma razão você duvidar, questionar alguma coisa deste primeiro versículo, possivelmente você vai duvidar, vai questionar outras partes também das Escrituras. É por essa razão que eu entendo, creio e defendo a ideia de que este é o versículo mais importante da Bíblia. Se você for capaz, repito, de crer no princípio criou Deus os céus e a terra, então você será capaz de crer, por exemplo, Noé existiu, o dilúvio aconteceu, a terra foi toda povoada a partir dos filhos de Noé, pós-dilúvio. Então você vai crer que a história de Abraão é verdadeira. Deus chamou Abraão, um homem com 75 anos de idade, e a partir de Abraão, Deus abençoou Abraão, abençoou Isaac, filho de Abraão, abençoou Jacó, filho de Isaac, neto de Abraão, que mais tarde Deus mudou o nome de Jacó para Israel. Israel teve 12 filhos, formando as 12 tribos de Israel e, portanto, formando a nação de Israel. Você vai crer também que esse povo viveu 430 anos lá no Egito, dos quais a maior parte destes anos como escravo dos egípcios. Você vai crer também que Moisés foi livre das águas do rio Nilo, foi criado como filho da filha de Faraó e mais tarde, com 80 anos, depois de 40 anos vivendo no deserto como fugitivo por ter matado um egípcio, ele foi levantado por Deus para libertar o povo de Israel, o povo hebreu, lá da escravidão egípcia. Cerca de 3,5 milhões de pessoas foram libertadas em direção à terra prometida, como Deus mesmo falou, que levaria esse povo para uma terra boa e espaçosa, uma terra que mana leite e mel. Se você for capaz de crer, no princípio criou Deus os céus e a terra, você também será capaz de crer que em pleno deserto Deus fez coisas extraordinárias. Por exemplo, você vai ser capaz de crer nas 10 pragas que Deus enviou contra o egípcio. Todas as 10 pragas como juízo de Deus para a nação egípcia, pela escravidão de séculos sobre o povo de Israel. Também você vai ser capaz de crer que Deus abriu o Mar Vermelho e fez o povo passar, cruzar o mar a pés enxutos, como está escrito na palavra. Você também será capaz de crer que o exército de Faraó foi todo destruído no Mar Vermelho. Você será capaz também de crer que pelo dia Israel tinha uma nuvem cobrindo, trazendo sombra e direção no caminho deserto afora, como à noite esta nuvem ficava absolutamente incandescente, trazendo calor, porque no deserto é calor durante o dia e muito frio à noite. E esta nuvem, então, pelo dia trazia sombra e à noite fazia calor, além de luz, para que os filhos de Israel pudessem também marchar à noite. Você também será capaz de crer que Deus providenciou água para esta multidão no deserto, que Deus providenciou pão para esta multidão no deserto, que Deus providenciou carne para esta multidão no deserto, onde não tinha padaria, onde não tinha açougue. A Bíblia diz, e você vai crer nisso, que as sandálias cresciam nos pés das crianças e a roupa crescia no corpo. Se você for capaz de crer no princípio criou Deus os céus e a terra, você será capaz de crer em todas estas coisas que eu estou falando. Você vai ser capaz de crer que esse povo que saiu de um tempo de escravidão tornou-se um povo livre, guerreiros, e que Deus mesmo chamou esse povo de meus exércitos. Você também será capaz de crer na história de Elias, de Eliseu, de Davi, de Daniel, de Misael, de Ananias, de Azarias, ou seja, toda a antiga aliança, tudo quanto está escrito, você vai ser capaz de crer, bem como você também será capaz de crer tudo que nós temos da chamada nova aliança,
começando em Mateus, Marcos, Lucas, João e por aí vai, você vai crer que Jesus nasceu de uma virgem, você vai crer que Jesus cresceu sendo criado na casa de um casal onde ele, José, era carpinteiro, e a Maria, a mãe de Jesus, humanamente falando. Você vai ser capaz de crer que Jesus viveu 30 anos ali, convivendo com esta família, possivelmente, ajudando José na sua carpintaria. Você vai ser capaz de crer que o ministério de Jesus ele começou com 30 anos de idade, conforme está escrito, e em 3 anos e meio ele realizou o seu ministério, deixando implantado na terra todo o plano de redenção. Você vai ser capaz de crer que ele escolheu homens aparentemente improváveis. Se você olhar para o perfil dos 12 homens que Jesus escolheu, eu diria que qualquer diretor de recursos humanos hoje não escolheria. Um Pedro temperamental, um Tomé incrédulo, 2 dos discípulos presunçosos, um queria ficar à direita, o outro à esquerda de Jesus, e por aí vai. Quando você olha para o aspecto pessoal, perfil, caráter desses discípulos, você diria, como é possível Jesus ter passado a noite toda orando e escolher estes homens? Mas se você crê, no princípio criou Deus os céus e a terra, você será também capaz de crer que Jesus escolheu estes homens, e hoje nós olhamos para trás e sabemos que Jesus não errou e não se enganou nas suas escolhas. O Evangelho chegou até nós por causa destes homens que deram a vida por este Evangelho, deram a própria vida por amor a este Evangelho. Você também será capaz de crer em todos os milagres que Jesus realizou. Jesus deu vista a cegos, e Jesus fez o mudo falar, Jesus fez surdo ouvir, Jesus fez aleijado andar, Jesus ressuscitou mortos, Jesus realizou milagres extraordinários. Em outras palavras, se você for capaz de crer no princípio, criou Deus os céus e a terra, você será capaz de crer em todos os milagres que Jesus realizou. Tem mais uma coisa muito importante. Se você for capaz de crer nesse primeiro versículo da Bíblia, e você vai crer então que todas as promessas, todas as palavras proféticas a respeito da primeira vinda de Jesus, todas elas se cumpriram de forma precisa, matemática, literal, histórica, bem como você também será capaz de crer que todas as palavras proféticas, todas as profecias a respeito da volta de Jesus também vão se cumprir, e se cumprir nos nossos dias. Eu quero dizer, olhando para você, o Rei está chegando, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Por isso eu estou dando ênfase. Se você for capaz de crer, no princípio criou Deus os céus e a terra, você será capaz de crer em todo o restante das Escrituras, ainda que algumas partes das Escrituras você não tenha um entendimento muito claro. A verdade é que nem tudo que a gente lê nas Escrituras Sagradas, a gente tem um entendimento muito claro de tudo. E há um versículo na Bíblia que diz que as coisas reveladas são para nós, os seres humanos, mas as coisas ocultas são para Deus. Mas independente de entender todas as coisas escritas, eu preciso crer que a palavra de Deus é a inspiração de Deus para todos nós, seres humanos. Portanto, neste meu vídeo, eu quero desafiar você a crer nessas verdades escritas. Quer ver uma coisa? Eu vou só dar uma pincelada, em outro momento a gente faz um vídeo específico sobre isso. Mas muita gente não consegue compreender, por exemplo, a história de Israel. E há uma imprensa antissemita que não consegue entender a história de Israel. Mas deixe-me dizer algo para você. Você quer entender a história de Israel? Muito mais do que apenas ficar preso aos livros atuais. Pegue lá Gênesis capítulo 12, onde começa a história de Abraão, e vê toda a sequência dessa história. Há 4.000 anos atrás, essa história começou. E nós vemos ali a história de Israel, e você faz um paralelo, faz um alinhamento do que está escrito a partir de Gênesis capítulo 12 com os próprios fatos históricos, e você vai descobrir que tudo quanto está escrito é verdade, é real, aconteceu, tem acontecido e vai acontecer aquilo que ainda não aconteceu. Portanto, eu quero desafiar você a crer na palavra de Deus, nas Escrituras Sagradas. Repito, terminando este meu vídeo. Se você for capaz de crer, no princípio criou Deus os céus e a terra, você será capaz de crer em todo o restante das Escrituras. E o final, nas Escrituras, o que nós vamos ver é Jesus voltando a esta terra e se encontrando com aqueles que guardaram a palavra da sua perseverança, que serão guardados também
por Ele. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Seja você um homem de fé, seja você uma mulher de fé e decida crer nas Escrituras, ela fará toda a diferença na sua história e na sua vida. E não se esqueça, seja o que você é em Cristo Jesus. Terminando, eu quero te pedir, inscreva-se neste canal, dê lá o seu like. Vamos lá, vamos mobilizar, vamos fazer esse negócio andar. Vai abençoar muita gente. E você pode ser canal de Deus para ser abençoado e para abençoar também. Portanto, faça a sua inscrição e dê o seu joinha lá, tá bom? Um grande abraço.